tá? Então, se tiver com o sinal trocado, tá? Se tiver com mais, aqui fica mais. Se tiver com menos, aqui fica menos, tá? Minha teta tem palmeiras, onde canto saber seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal que vem daqui é o mesmo que veio de lá, certo? Então, uma macetezinha aí para vocês decorarem, mas essa daqui tem que saber. Para que servem essas formulinhas, pessoal? Para eu encontrar seno de outros ângulos, que não são os notáveis, mas usando os ângulos notáveis. Por exemplo, se eu quiser calcular o seno de 75, por exemplo, eu posso fazer 30, o seno de 75, eu posso fazer 30 mais 45, né? Que são os ângulos que eu conheço, ok? Aí eu uso a formulinha e consigo encontrar outros ângulos, tá? Como é que ficaria o cosseno, ó? Cosseno de A mais B é o do cossa, ó, o cosseno. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber, tá? Então, cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Aqui, ó, se for negativo, né? Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber, né? Elas ajudam a você lembrar da formulinha, bom? E se você tiver a tangente, né? Aí aquela lá, a formulinha do amor, né? Lembra lá? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija, tá? Então aqui, o sinal de cima fica igual e o sinal de baixo fica trocado, certo? Se eu tiver negativo, ó, tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. O sinal de cima é igual, o sinal de baixo é trocado, beleza? Então, pessoal, importante saber essas formulinhas aqui. Por quê? Porque agora a gente vai ver arcos duplos, tá? Arcos duplos, o que é um arco duplo? Por exemplo, né? O 30, ele é um arco duplo do 15, certo? 15 vezes 30, 15 vezes 2 vai dar 30. O 90 é o arco duplo do 45, certo? E às vezes, então, eu consigo encontrar a metade de um arco sabendo o arco duplo dele. Se eu quiser, eu posso também, por exemplo, querer saber o seno de 15, por exemplo. Se eu sei o seno de 30, que é o arco duplo, eu consigo achar o seno de 15, usando essas formulinhas, tá? Essas formulinhas são fáceis de serem demonstradas, desde que você conheça isso daqui, tá? Então, olha só, o seno de 2x, tá? Então, ó, 2x é um arco duplo, porque está multiplicado por 2. Vai ser 2 vezes o seno de x, que é a metade, tá vendo? Vezes cosseno de x, metade. Então, ó, seno de 2x vai ser 2 seno cosseno, tá? O que vai ser o cosseno de 2x? Vai ser o cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, tá? O que vai ser a tangente de 2x? 2 vezes a tangente de x dividido por 1 menos o quadrado da tangente de x, certo? Vamos supor que você não lembre dessas formulinhas. Você consegue deduzir facilmente a partir dessas. Por exemplo, ó, vou fazer a dedução delas aqui, tá? Usando as que eu conheço. Então, eu vou deduzir essa daqui, tá? Então, eu tenho aqui seno de 2x é igual seno de 2x é igual a 2 seno x cosseno x. Vou demonstrar isso aqui. Olha só como é fácil. O que é o seno de 2x? É a mesma coisa que seno de x mais x, né? Certo? Seno de 2x é a mesma coisa que eu fazer o seno de x mais x. Pronto. Aí eu uso essa relação aqui, ó. Minha terra tem palmeiras, onde canto eu sobe A. Seno A, cosseno B. Tá vendo? Porque o A e o B é igual, né? Seno A, cosseno B. Mais seno B, cosseno A. Certo? Então, daqui eu vou concluir que o seno de 2x vai ser igual, ó. O que ficou aqui? Ficou igual. Então, seno de x, cosseno de x, mais seno de x, cosseno de x, vai ser igual 2 vezes seno x, cosseno x. Certo? Então, ela é fácil de deduzir, tá? Mas desde que você conheça essa daqui. Beleza? Então, por exemplo, eu quero saber quem é seno, cosseno de 15, tá? Eu posso tentar usar essa relação.
Essa daqui, pessoal, ela é importante. Essa daqui, ela é mais importante que essa daqui do cosseno. Por quê? Porque essa formulinha, a gente vai ver daqui a pouco, ela tem outras formas, tá? Eu vou mostrar para vocês. Mas vamos lá, vamos provar isso daqui. Cosseno de 2x vai ser o cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado, beleza? Como é que eu provo isso? Do mesmo jeito, ó. O que vai ser o cosseno de 2x? É o cosseno de x mais x. Aí eu vou usar essa relação aqui, ó. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Então vai ficar cossa A, cossa B. Troca o sinal sem saber, tá? Só para vocês memorizarem aí. Como é que ficaria então, ó? Isso aqui vai ficar igual. Ó, isso aqui vai ser cosseno ao quadrado, né? Cosseno ao quadrado de x. Menos. Isso aqui vai ser o quê? O seno ao quadrado de x. Tá vendo? Daí a gente conclui que o cosseno de 2x, né, vai ser igual. Ô, louco, passou um poçante aí, mano. Passou, mano. Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Certo? Isso você não viu hoje mais cedo ainda, que está tendo obra aqui. Eu moro em frente em 2 fábricas. As 2 fábricas estão funcionando. Estava uma barulheira aqui. Fiquei até com medo que atrapalhasse vocês aí. Tá? Então, pessoal, ela é fácil de deduzir. Tá? Mas você tem que conhecer essas. O que seria a tangente de 2x? Ó? Tangente de x mais x, né? Então, ó, tem gente que ama, que é o A, né? Tem gente que ama, então vai ser x. O B também é x, tem gente que ama. Tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Certo? Porque tanto A quanto B aqui vale x, né? Aqui é A, aqui é B. Então aqui ficaria, ó, tangente x mais tangente x, 2 tangente de x. Certo? Dividido por 1 menos tangente x, tangente ao quadrado de x. Beleza? Aí fica demonstrado aí que tangente de 2x vai ser igual a 2 tangente x dividido por 1 menos tangente ao quadrado de x. Beleza? Então, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui. Antes de eu dar um exemplo, deixa eu comentar mais uma coisa. Outra relação, pessoal, que vocês precisam saber, tem que saber essa relação aqui, é a relação fundamental da trigonometria, tá? Então, essa daqui tem que saber. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Tá vendo que essa daqui é meio que parecida com essa, né? Só que aqui, ó, aqui é mais, aqui é menos, né? Isso daqui, pessoal, é o cosseno de 2x, como a gente acabou de ver, tá? Agora, quando for mais, né, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, o resultado aqui vai ser 1, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou reescrever essa formulinha, tá? De uma outra forma, tá? Então, o cosseno de 2x vai ser isso daqui. Só que eu posso fazer uma manipulação. Ó, eu vou trocar o cosseno ao quadrado de x, tá? Usando essa relação. Beleza? Ó, o cosseno ao quadrado de x, se eu pegar o seno e passar para o outro lado, negativo, como é que ficaria? Substituindo aqui o cosseno, ó. Posso substituir o cosseno. Então, ficaria o quê? 1 menos o seno ao quadrado de x, né? Certo? Se eu passar aqui o seno para o outro lado, né? Certo? 1 menos seno ao quadrado de x. Então, como é que ficaria a formulinha? Trocando o cosseno ao quadrado. Então, vai ficar 1 menos o seno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Então, essa formulinha também pode ser escrita dessa forma aqui, ó. Cosseno de 2x é igual a 1
devo seno ao quadrado. Devo seno ao quadrado. Então, devo 2 seno ao quadrado de x. Beleza? Então, ela tem uma outra carinha aqui. Também pode ser escrita assim, ó. Beleza? Bom, ou eu poderia ter trocado o seno, né? Se eu tivesse trocado o seno, então eu pegaria o cosseno daqui e passaria para lá negativo. Então, ficaríamos com... vou trocar o seno agora, tá? Então, ficaria cosseno ao quadrado de x menos... Ó, agora eu vou trocar o seno, tá? Então, eu vou abrir um parênteses. Vou jogar o cosseno para lá negativo. Então, vai ficar 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Beleza? Então, nossa formulinha vai ficar assim, ó. Cosseno de 2x vai ser igual ao cosseno ao quadrado de x, ó. Distributiva com sinal de menos. Menos 1. E menos com menos vai dar mais. Mais cosseno ao quadrado de x. Então, o cosseno de 2x vai ficar como? Ó, cosseno ao quadrado vai dar 2 cosseno ao quadrado de x. Menos 1. Beleza? Essas duas formulinhas, pessoal, quando que elas são mais usadas, né? Quando eu te der, principalmente essa daqui, tá? Quando eu te der um ângulo que é metade de um ângulo que você conhece. Como eu falei, né? Por exemplo, se eu pedir para vocês, quem é o cosseno de 15? Você pode usar aquelas relações aqui, tá? Para achar o cosseno de 15, né? Você também poderia usar essa daqui. Porque, ó, se o x for 15, né? O 2x é 30, né? Você conhece o cosseno de 30, você consegue achar o cosseno de 15. Beleza? Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você queira calcular o cosseno de 22,5. Tá? Cosseno de 22,5. Bom, 22,5 ele é metade de um ângulo conhecido, que é o 45. Certo? Então, ó, vou usar a formulinha, essa formulinha aqui do cosseno. Então, tem uma relação, né? Vai pensar, bom, se ele está pedindo o cosseno de 22,5, 22,5 é metade do 45, então você desconfia que você vai usar arco duplo para resolver isso. Então, aqui nesse caso, se você trocar o x por 22,5, então aqui vai ficar cosseno de 45, que você conhece, né? Então, ele vai ficar cosseno de 2 vezes 22,5, que a gente sabe que é 45, igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado, tá? De 22,5, certo? Cosseno ao quadrado de 22,5, menos 1. Correto? Então, vai ficar cosseno de 45 igual 2 vezes cosseno ao quadrado de 22,5 menos 1. Cosseno de 45 a gente conhece. É a raiz de 2 sobre 2. Igual 2 vezes cosseno ao quadrado de 22,5. Aí, a partir daqui, pessoal, é só continha, né? Você vai ter que isolar aqui o cosseno ao quadrado, tá? Do 22,5. Então, vou passar esse 1 para cá. Então, ficaria raiz de 2 mais sobre 2. Quando eu passar esse menos 1 para cá, ele vai como um positivo, né? Eu já vou escrever esse 1 como sendo 2 sobre 2, tá? Porque eu vou ter que igualar o denominador, tá? Então, eu peguei esse menos 1, passei para cá como 2 sobre 2, tá? Para já poder aqui somar. Igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de 22,5. Então, aqui ficaria 2 mais raiz de 2 dividido por 2.
igual 2 vezes cosseno ao quadrado de 22,5. Esse 2, pessoal, está multiplicando, vai passar dividindo, certo? Quando eu dividir aqui, vai ficar 4 no denominador. Ou seja, 2 mais a raiz de 2 dividido por 4, tá? Igual ao cosseno ao quadrado de 22,5. O que eu tenho que fazer? Tirar a raiz de tudo isso, tá? Para achar o cosseno de 22,5. Tá? 22,5, pessoal, ele está no primeiro quadrante. O primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Então, quando você tirar a raiz quadrada, você vai considerar só o positivo. Tá? Lembra porque quando você vai tirar a raiz quadrada, você coloca o mais ou menos na frente, né, da raiz. Nesse caso aqui, como o cosseno é positivo, porque está no primeiro quadrante, então eu vou considerar só o sinal de mais. Então, o que vai ser o cosseno de 22,5? Vai ser a raiz quadrada de tudo isso aqui, tá? Então, vai ficar 2 mais a raiz de 2 sobre 4. Ou seja, cosseno de 22,5, a raiz quadrada de 4 é 2. Aqui vai dar um número irracional, então eu posso deixar com a raiz mesmo, tá? Então vai ficar 2 mais a raiz de 2, tá? Aí o cosseno de 22,5. Entenderam? Entenderam, pessoal? Sim, senhor, Jeff. Beleza. Fala, Rodrigo. Ah, mano, é chato isso, hein, velho? Oi? Isso é muito difícil. É, que tem... né, acho que é mais trabalhoso, né? Você achou difícil ou trabalhoso? Ah, trabalhoso. É, porque você tem que manipular as coisinhas aí, né? Tem que usar aquelas formulinhas. Geralmente você tem raiz, né? Tem que saber trabalhar com a raiz, né? Mas, se você... Tá? Essas daqui são as principais que você tem que saber, tá? Se você chegar lá no vestibular e você não lembra, você ainda consegue meio que deduzir, tá? Ah, Então, dessas daqui você vai tem que puxar saber. 3 ou 4, mano? Oi? Puxar 3 ou 4? Essa aqui é para tirar 4. Puxar 4, né? Agora vamos para os exercícios, tá? Então, pessoal, da apostila 4, exercício 200, página 259, tá? Já tá acabando a 4 também. Oi? Tá acabando a 4 já também. Não, falta muito ainda. Ah, eu tô na 5, mano. Caralho. Ana, ali na 259. Vocês vão tentar fazer, tá? Exercício número 1. Eu quero que você simplifique essa expressão aí. Tentem fazer. Você tem um arco duplo ali, certo? O arco duplo, pessoal, deixa eu só dar uma sugestão aqui, tá? O arco duplo, ele é uma diferença de 2 quadrados, tá? Se você tem ele aqui, ó, o arco duplo, quando você calcula ele, ele vai dar uma diferença de quadrados. Aqui, ó. Certo, ó. Cosseno de 2x, ó, é o cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado, né? Ele é parecido com a relação fundamental, só que negativo, né? Com uma diferença, não com uma soma. Aqui você tem uma diferença de quadrados. Você lembra que você consegue fatorar uma diferença de quadrados. Aí você tem que lembrar lá de fatoração, tá? Para poder simplificar a expressão.
Geralmente, quando ele pede para você simplificar alguma expressão, pessoal, desconfie que você vai usar produtos notáveis. Desculpa, que você vai usar fatoração. Produtos notáveis também, né? Porque é o inverso. Ai, caramba, viu? Jeff, faz essa aí, vai. Conseguiram? Acho que Ó, não. então a gente tem, o que é o cosseno de 2x, tá? Tá vendo que aqui embaixo apareceu cosseno de x menos seno de x, né? O que é o cosseno de 2x? 1 menos 2 seno x. Isso, ó, cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x. Certo? Eu vou usar a primeira forma dessa daqui, do cosseno de x. Tá? Beleza. Dividido por cosseno de x menos seno de x. Tá? Aí aqui, ó, eu tenho uma diferença de 2 quadrados, né? Que é aquele caso ali, ó, quando você tem assim, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que a mais b vezes o a menos b. Certo? É um caso de fatoração. Então, aqui, ó, o meu a seria o cosseno de x, o meu b seria o seno de x. Então, ficaria cosseno de x mais seno de x, certo? Vezes cosseno de x menos o seno de x. Tudo isso aqui dividido pelo cosseno de x menos o seno de x, certo? Aí eu posso cancelar essas duas expressões aí. Então, cancelando aqui, ó, essa com essa, o que vai sobrar? Cosseno de x mais o seno de x, tá? Que é a alternativa A. Certo? Isso é muito difícil esse exercício, velho. Isso é louco, porque você nunca sabe quando acaba. Porque Nunca vai sabe que como? tem alguma coisa pra fazer. Então, é que aí, como é uma simplificação, né? Você vai desconfiar que você vai ter que usar a fatoração para poder cancelar as coisas. Nesse caso, como ele já te deu a alternativa aqui, aí não teria mais nada para fazer, né? Porque ele já chegou na alternativa. Porque aqui, ó, cosseno de x mais seno ao quadrado de x é a forma simplificada dessa expressão aqui. Entendeu? Porque aqui não teria você tem, ó, quando você tem cosseno de x mais seno de x, daqui você não consegue fazer mais nada, porque você não tem nenhuma propriedade aqui para fazer. Tá? Diferente daqui, quando tem o cosseno de 2x, né, quando tem uma diferença de quadrados. Certo? Certo. No exercício 2,
ele te deu aqui uma função. Isso aí é uma função trigonométrica. Tá? O f de x seria como se fosse o meu y lá. Tá? Ele quer saber qual que é o maior valor que essa função pode assumir. Qual que é o maior valor de y. Aí ele te deu seno e cosseno. Tá? Na sua expressão aqui aparece o seno e cosseno. Geralmente, pessoal, quando ele te pergunta sobre máximo, qual que é o valor máximo da função, qual que é o valor mínimo da função, que envolve seno e cosseno, você tem que lembrar do seguinte, ó. No ciclo trigonométrico, né, o eixo que está deitado é o cosseno, certo? O eixo que está em pé é o seno, correto? O meu ciclo trigonométrico, ele tem raio 1. O que isso aqui quer dizer? Que tanto o seno quanto o cosseno, eles estão no intervalo de -1 até 1. Tá vendo? Ó? -1, 1, -1, 1. Ou seja, o valor máximo do cosseno é 1. O valor mínimo é -1. Nunca sai desse intervalo. A mesma coisa acontece para o seno. Tá? Então, o valor máximo que o seno e o cosseno pode ter é 1. Tá? Não existe um ângulo que tenha seno 2, por exemplo. Tá? Porque o máximo é 1. Beleza? Então, a ideia é você deixar, como você na sua fórmula aparece seno e cosseno, certo? Aparece um produto aqui, a ideia é você deixar com um deles só. Tá? Então, se ficar, por exemplo, só com o seno, eu sei que o valor máximo do seno é 1. Se ficar só com o cosseno, eu sei que o valor máximo do cosseno vai ser 1. Certo? Então, dessas fórmulas, ó, aqui eu tenho um produto. Tá? Aonde que aparece o produto de seno por cosseno? Nas relações aqui, ó. Voltando aqui, ó, na primeira folha, tá vendo? Ó, o seno de 2x não vai aparecer na formulinha o seno vezes o cosseno? Tá vendo, ó? Seno de 2x é igual a 2 vezes o seno pelo cosseno. Então, esse produto aqui, ele aparece nessa formulinha. Então, o que eu posso fazer? Vem aqui. Ó, você pode vir aqui e trocar o seno e o cosseno, no caso aí que ele te deu, vezes 5. Então, você vem que você sabe dessa relação aqui. Você sabe que o seno de 2x, certo? O seno de 2x, ele é 2 vezes o seno de x pelo cosseno de x, certo? Você sabe isso daqui. Então, como é que eu consigo deixar esse produto só com o seno? Você pega esse 2 e passa dividindo. Então, vai ficar seno de 2x dividido por 2 vai ser igual ao seno de x cosseno x. Pronto, ó. Esse produto aqui, ó, como eu tenho seno e cosseno, eu consegui transformar só em seno. Tá? Como é que ficaria a minha função, então? F de x igual 5 vezes seno x cosseno x vai ser o seno de 2x dividido tudo por 2. Tá? Agora eu consigo saber qual que seria o valor máximo. Ó, agora eu consigo saber qual que seria o valor máximo dessa função. Quando que essa função vai atingir um valor máximo? Quando o seno for o máximo, né? Certo? O maior valor de seno vai te dar o maior valor do y, que é o f de x. Qual que é o maior valor que o seno tem? Jeff, por que deu isso daí? Entende? Ó, a gente tem a função 5 vezes seno de x cosseno x, certo? A ideia é eu deixar, como aparece seno e cosseno, a ideia é deixar com um só, tá? Ou com seno ou com cosseno, porque eu sei a limitação do seno e do cosseno. Tá? Então, certo? Eu entendi isso dividido por 12. Isso, aí. Tá? Daí você vai passar o 2 dividindo, tá? Isso, tá? Passei o 2 dividindo, porque daí, ó, eu consegui transformar isso aqui só em seno. Tá? Aí eu fui na formulinha, ó, e substituí. Ok? Aí na minha formulinha fiquei só com o seno. Por que eu fiz isso? Porque eu sei que o maior valor do seno é 1. Entendeu? Independente do ângulo aqui, ó.
O maior valor que seno assume é 1. Portanto, qual vai ser o maior valor que o y vai assumir? O que eu tenho que fazer? Trocar o seno por 1. Então, o maior valor seria quando o seno de x for igual a 1. O seno de 2x for igual a 1. Certo? Então, ela vai atingir valor máximo. O valor vai ser máximo. Quando? Quando que ela vai atingir o valor máximo? Quando o seno de 2x tiver o seu valor máximo, que no caso é 1. Entendeu? Aí você vem aqui na formulinha e substitui. Então, ela vai atingir o valor máximo aqui, ó. Seno vezes 1 sobre 2. Ou seja, o maior valor que o y vai assumir vai ser 5 dividido por 2, ou seja, 2,5. Certo? Essa daí é da alternativa? É da alternativa. Alternativa D. Certo? Então, geralmente, quando você tem uma função, ele te pede que envolve seno, cosseno e tal, você tem que saber da limitação do seno e do cosseno. Tá? O maior valor é 1, o menor valor é menos 1. Tá? Tanto do seno quanto do cosseno. Ele poderia ter te perguntado qual seria o valor mínimo. Tá? Aí seria substituir o seno por menos 1. Tá? Oi, pode falar. O x aí não poderia ser 90 no caso, aí ficaria 2 vezes 1, ele ia ficar 2. Isso, no máximo, né? Ia ser 5. É o que acontece, porque Só que daria 2 seno... vezes 5 dividido por 2. Ia dar 5, né? Não Aonde aqui? Entendeu? Isso, é que ele não pediu o valor do x, né? Ele pediu qual que é o maior valor máximo que o y então, assume. É 1, não é? O x. O valor máximo do x é 1, não é? O seno do x. Não. Ó, o seno de qual ângulo que dá 1? É o seno de 90, correto? Então, o 2x teria que ser 90. Então, o x teria que ser 45. Se ele pedisse o valor de x, entendeu? Porque aqui você teria uma equação trigonométrica, né? Ó, o valor de qual ângulo que vai dar 1? Não é o de 90, ó? Certo? Porque o 1 tá aqui, né? Ó. Você pegar aqui, ó. Aqui não tá o ângulo de 90? Certo? Ó, você vem daqui até aqui, não é? Ele vai bater aonde o ângulo o seno de 90? Ele vai bater no 1. Então, o ângulo que tem o seno igual a 1 é o ângulo de 90. Então, esse 2x aqui teria que ser 90. Se o 2x é 90, então o x é 45. Tá? Se ele te perguntasse qual é o valor de x que faz a função ter o seu valor máximo, né? Aí, no caso, aqui seria o 45. Tá? Mas ele não perguntou. Ele perguntou só qual é o valor máximo que a função iria ter. Tá? O maior valor que a função vai ter é 2,5. Entendeu? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tá. Eu ia fazer o exercício 3, mas não vai dar tempo de eu fazer e corrigir. Tá? Então, podem tentar fazer se vocês quiserem. Eu vou dar a dica para vocês, tá? Sugestão. Vocês tentem fazer, tá? Ó, aqui é um problema que envolve aí a tangente. Vou pegar aqui na minha folha. Ó, é um problema que envolve a tangente. Opa, peraí. Ó, não sei se vai dar para ver na minha apostila aqui, tá? O desenho tá meio ruim. Deixa eu aproximar ela aqui. Ele fala que esse ângulo aqui é uma bissetriz, tá? Essa reta aqui divide o ângulo ao meio. Então, você tem x e x, correto? Aqui, ele fala que esse pedaço é o dobro desse. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a tangente de 2x. O que vai ser a tangente de 2x? Vai ser esse lado por esse daqui, tá? E aí você vai usar a tangente. Para você usar a tangente de 2x, você precisa saber a tangente de x.
Você vai calcular a tangente de x usando esse triângulozinho retângulo aqui. Certo? Eu vou fazer ele, tá? E aí eu envio no grupo para vocês. Ou eu corrijo na próxima aula. Pode ser? Que vai encerrar a nossa reunião aqui. Galera, façam os exercícios propostos desse módulo, tentem fazer. E aí, se tiver dúvida, tem um plantão hoje. Beleza? Toda quinta, na verdade. Pessoal, vai dar a nossa reunião aqui. Um abraço para vocês. Aí a gente se vê na próxima quinta ou no plantão. Fechou?